menor, e eis que apacenta as ovelhas. Vai ser assim, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E agora, o versículo do qual traremos a mensagem da noite. Livro de Salmos 30, versículo 5, parte B. Salmo 30, esse foi o quadrado, capítulo 4. Livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, parte B. Salmo 30, versículo 5, parte B. O choro pode durar uma noite, viu? Mas a alegria vem pela manhã. Vamos juntos? Todo mundo. O choro pode durar uma noite, viu? O choro, a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Meus amados em Cristo Jesus, quando eu disse que no início eu pude observar dificuldades, tribulações, medo, desconfiança, desconhecimento do amanhã, quero falar para vocês algo tremendo da parte de Deus. O choro pode durar uma noite, vírgula, mas a alegria vem pela manhã. Quero que vocês percebam o que eu estou dizendo na vírgula. Nessa noite, Deus vai tirar um ponto final e colocar sobre a tua vida nessa noite, sobre a tua vida nos dias que você passaram isso tudo. Pessoas colocaram pontos finais na sua vida e na sua história, mas nessa noite, Deus vai colocar uma vírgula na sua história e vai continuar a reescrever o final da sua história. Aleluia! Que maravilhoso! E quantas vezes você insiste em perceber que você está com um ponto final da sua vida e não tem vírgula? O ponto acabou com a sua história, você não mais tem história. Quero contar uma história breve para você. Saiba que você já venceu a maior batalha que o ser humano poderia ter vencido na vida. A maior batalha que o ser humano poderia ter enfrentado, você já venceu na vida. Há tão pouco tempo muito próximo do que você está passando hoje, você enfrentou uma dificuldade, talvez você não se lembre. Tenho certeza que você não vai se lembrar até que comece a contar a sua dificuldade. Foram selecionados milhões de pessoas iguais a você. Milhões. E essas pessoas, antes de serem formadas, antes de entrar no meio, elas passaram por um processo de escolha e determinação. Você saiu desesperado e começou a lutar pela vida, começou a buscar o seu espaço. Para que você venceu essa batalha, porque se você não tivesse vencido essa batalha, ou estaria sentado no seu lugar e não você, ou estaria ouvindo esse pregador chato, falar sobre Deus para você. Mas eis que sou chato e enjoado. Mas o que eu estou falando é lindo e bem, lindo e maravilhoso. E Ele te ajudou a vencer a primeira batalha da sua vida, que foi a batalha pela própria existência. Você saiu vitorioso dessa batalha. Você perguntou o óbvio, você foi gerado, você foi amado desde o momento em que o óbvio foi fecundado e a sua mãe percebeu que estava grávida. Aleluia! Aquele momento você já teve sobre si um amor incondicional do homem, mas antes daquele momento já havia um amor incondicional do Todo-Poderoso e maior, que diz em Isaías que poderá tua mãe virar as costas para você, que ele jamais viraria as costas. E ele, antes que você formasse no ventre, ele já te escolheu, te mandou vencer aquela batalha. Quem lembra da história do Jeremias? Antes que eu formasse no
viver por uma escolha própria. Eu via alguém falando sobre o bem e o mal, e perguntaram, pastor, por que existe o mal? Uma mãe, uma avó, pediu que eu fosse até orar pelo neto, que poderia ser uma coisa do mal para ela. Eu falei, querido, o mal não existe. Ela falou, existe, pastor? Mas não existe. Não existe porque eu aprendi como pastor que o mal não existia. Ela, mas existe, acontece o mal, não acontece o mal. Aí eu falei para ela, igual esse pastor falou, existe a escuridão, não é? Ela existe e não existe, isso é ausência de luz. Se você apagar a luz, não existe escuridão, é a luz que se apagou e você tem a sensação do escuro. Existe o frio, meu amado, não existe a ausência de calor. De certo modo, o mal também não existe. O que existe é a ausência de Jesus no coração do ser humano. É o que existe, o mal não existe. Coloque Jesus no coração. Vivo como Cristo, esse dentro de você verdadeiramente, para isso o mal existe. O mal não existe. O mal não existe. Glória a Deus. Então, já para iniciar a mensagem agora nessa noite, vou colocar o tema: nas dificuldades que surgem as oportunidades. Nas dificuldades que surgem as oportunidades. Falei sobre Eclesiastes. Jogue com a tua velocidade. Antes que você comece a falar que você não se contenta com a sua vida, ele começou a ter dificuldade. Falei na vida. Ainda faltava quem? O maior ou o menor? O menor. Ele estava fazendo o quê? Apacentando ovelhas. Ou seja, ele passava por uma dificuldade porque ele estava trabalhando. Não que o trabalho seja dificultoso, mas você precisa exercer uma força maior do que ficar bom. E daqui que todos os irmãos estavam trabalhando, meu irmão se fazia presente, de certo modo eles passavam por uma dificuldade de ser escolhido. Mas Deus, quando te escolhe, Ele aguarda e manda o profeta te chamar. Deixando o menor que está lá, apresentando o profeta, ele não está aqui, mas eu sei que ele existe. Ele, mesmo que ele pense que eu não saiba da existência dele, eu sei que ele existe. Manda chamar. Manda chamar. O menor chegou, o menor foi ungido, o menor tornou-se rei de Israel. Mas antes de ele tornar-se rei de Israel, ele passou por grandiosas dificuldades. Quem conhece a história de Davi pode perceber que ele foi ungido rei em 1 Samuel e consagrado em 2 Samuel. Ele foi necessário passar por um processo de formação do grande rei. Você está passando por uma situação de formação do seu reinado. E a primeira oportunidade que vai surgir quando você está na dificuldade é de ser carregado por Cristo. Pastor, onde está isso na Bíblia? Existe uma parábola que diz assim: qual dentre vós que tendo seu aprisco 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as outras, e sai buscando, procurando diligência até encontrar, encontrando-a, coloca nos seus ombros e traz de volta. Meu amado, você saiu do seu rebanho, Deus não vai te chamar só para voltar para casa, não. Ele vai até onde você se encontra, vai te colocar nas costas e vai te carregar de volta. A primeira oportunidade que você tem na dificuldade é de ser carregado por Cristo. A segunda oportunidade é de ser curado por Cristo. Glória a Deus. Outra história aqui. Oh, aleluia. Aqui uma mulher que há 12 anos sofreu do fluxo de sangue terrível. E ela era rejeitada, porque naquela época havia doenças nos quais ela era rejeitada, estava no meio de todos os judeus. Havia doenças que poderia estar outras, não, você não poderia nem se encontrar próximo, porque você era contaminado. E aquela mulher enfrentou toda a dificuldade que ela se encontrava para poder ter um encontro com Cristo. Ela passou por meio dos cristãos. Digo isso com propriedade, por quê? Porque os que andavam com Jesus eram os que seguiam Jesus. E ela tinha que se esgueirar no meio desse povo cristão. É no meio do povo que está dentro da igreja. É no meio do povo que impede você chegar até Cristo. Saiba que eu vou falar agora, você talvez vai ficar estarrecido e preocupado. Quem está evitando que você entre e encontre o caminho com Deus não é quem está lá fora, não, é quem está aqui dentro. Porque muitos que estão dentro da igreja acham que a tua igreja é mais santa que a outra igreja.
para com Israel, mas certamente meus pés quase se desviaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios. E aquela mulher enfrentou toda a dificuldade, tocou na testa de Jesus com medo. E ele falou, ele tocou no engenho extraordinariamente. A segunda oportunidade que ela teve, que você tem, é de ser curado por Cristo. Você dá mais uma oportunidade. Agora você está tendo a oportunidade de ser perdoado por Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quero que você preste bastante atenção nessa mensagem. E você vai perceber que há uma sequência. A primeira sequência, você foi carregado. A segunda, você foi curado. Aí agora, depois de ser carregado e curado, você vai ser perdoado. Havia uma mulher que foi para a gente de fé. Aquela mulher foi trazida e colocada à prova diante de Jesus. Para quê? Para que todos os homens que eles se encontraram esperassem uma resposta errada. Jesus muito sábio disse: qual de vós não tem pecado? Não tem aqui a primeira pedra. E ele não olha para aquela mulher. A palavra diz que ele ficava riscando no chão, ele ficava olhando para baixo. Quando ele levanta a cabeça e não tem mais ninguém, ele pergunta a mulher: aonde estão os teus acusadores? Olha que lindo que ele falou. Aonde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou, nem eu te acusarei. Pai, não peques mais. Agora você teve a oportunidade de ser perdoado. Você já foi curado, carregado, curado. Estou ouvindo por aqui. Só ouvi falar sobre zero. Você lembra do zero? Terminei a colocação dele. Se você parar para ouvir e essa mensagem da Bíblia, você vai perceber que poxa, Jesus é pergunta meio religiosa, né? O que o cego quer? O cego quer? Claro que ele tem que enxergar. Esse é o nosso pensamento. É o pensamento da dificuldade. É o pensamento do imediatismo. É o pensamento que você está vendo a dificuldade e imagina que aquela dificuldade ela é sua também. Porque você vê, de repente, alguém que não tem deficiência física, você acha que ele está com muita dificuldade porque você não se imagina estar naquela situação. De repente aquela pessoa está muito menor do que você. Ele tem quase. Tem um louvor agora você está vendo aquele homem, ele não tem nada, não tem vida, não tem paz. E ele pergunta para ele: o que quer que eu faça? Foi verdadeiramente proibido na boca dele que ele quisesse enxergar. Porque de repente ele queria louvar. Uma vez que ele já era cego, ele não sabia o quanto é bom enxergar. Ele poderia ser: eu quero enxergar, não quero que você seja bom, seja ruim, eu quero louvar. Mas Jesus ele sabia que era enxergar. Mas eu vi dele, você sabe por quê? Porque a fé por si só ela não cura, não, meu amado. Ele cura, você diz. A palavra diz assim, em Mateus, capítulo 7, 20, se for de memória: se tiverdes fé do tamanho do grão de uma mostarda, direis a esse monte, passa daqui para fora. Direis, se você não disser, não adianta você ter fé, porque a fé em si própria ela morre, ela vai explodir, ela vai entrar em si mesmo, porque a fé é a demonstração daquilo que você espera e não se vê. Então, quando você está com fé, você vai falar o seguinte: fé é diferente de esperança. Por exemplo, você tem esperança de ser curado, você não tem fé, ó, Deus vai me curar e você está na enfermidade ainda. Você sabe por quê? Porque você está com esperança e não está com fé. A fé é o seguinte: Jesus já me curou. Eu estou sentindo as dores, mas Jesus já me curou. Jesus já me deu um emprego. Eu estou desempregado, eu estou em casa, não tenho comida, mas Jesus já colocou o mantimento na minha mesa. Isso é fé, é esperar que a coisa aconteça, ainda que ela não tenha acontecido. É profetizar sobre a tua própria vida. Fé é presente, esperança é futuro. Esperança, Deus vai fazer. Fé, Deus já fez, ainda que você não sinta. Deus já livrou meu filho das drogas. Você chega em casa e está molhado.
Eu tenho fé que ele já está curado, ele só não sabe ainda. Ele está curado. Eu tenho fé que meu marido vai parar de beber, que a minha mulher vai ficar mais calma. O marido sabe o que eu estou dizendo. Eu uso fé que chega em casa de Deus, já curaste a minha mulher. Ela vai falar um pouquinho só. Não muda não. E ela fala assim, sei que meu marido acabou de ser enjoado. Você está esperando que a coisa aconteceu. Aí vai chegar em casa e vai falar do seu filho e ela vai acreditar do mesmo jeito. Mas você sabe que vai acontecer. A primeira oportunidade, menino, ser carregado. A segunda, ser curado. A terceira, ser perdoado. Por que eu entrei sobre o cego agora? Porque a quarta oportunidade é ser visto por Jesus. Isso não é história do cego. Havia um homem que jazia 38 anos ao lado do montanha. 38. Mais velho do que Jesus sobre a terra. Ele estava ali. Ninguém mais apostava nele. Porque ele era, a palavra de Deus diz que ele era carregado até próximo. Chegava próximo, deixavam ali. Mas era necessário que o primeiro chegasse até o tanque. Na hora que o anjo quisesse correr da água, ele nunca conseguia chegar até o tanque. Por quê? Porque alguém deixava antes. Aonde eu quero fazer um paralelo com a igreja? Tem pessoas que te chamam para o culto. Na hora que você chega próximo do culto, eles te largam na porta e das costas. Sabe por quê, meu amado? Porque ele quer que você chegue até a igreja. Mas você não tem condições que talvez você esteja aleijado como aleijado na testa. Você está sem esperança. Você já está sem fé. Você está sem força. E ele te larga ali, sabe para quê? Só para ver sua derrota. Para no outro dia te acusar, para deixar na porta. E ele não entrou. Ele não teve a iniciativa de te levar. Como aqueles amigos que desceram e deu para ele para quê? Ele quer te acusar. Ah lá, não se converte, ele veio até a igreja, levou da igreja, levou da porta, não é o que aconteceu. Ele pensou, porque dizia ele também tinha medo de entrar, e o Espírito Santo pegar ele aqui dentro, porque aquele homem tinha que trazer o outro da igreja, talvez ele está precisando muito mais de Jesus do que quem está vindo até a porta. Jesus também tem usado pessoas que você acha que não tem salvação para te salvar. Você traz essa pessoa da igreja, e essa pessoa vai te salvar. Está no Rio Grande do Sul, vamos orar na casa do juiz. O juiz e a esposa, só Deus não estava na religião. Tinha tudo quanto é tipo de imagem. Entrou na porta, o filho drogado. Eles aparecem em drogas numa comunidade terapêutica. Vamos orar na casa dele, vamos orar na casa dele. Porque a fonte do problema, o início do problema. De repente, um menino, lá que eu falo, morir, não é um problema. Pais, vamos chegar na casa dos pais. Chega na casa dos pais, prateleira aqui, whisky, sei lá, contas, muita gente, pai, juiz. A mãe, primeira encarregada da igreja católica da cidade. Eu falei para ela assim, meu amado, Deus está usando o teu filho para salvar o seu pai. Não, o problema é ele, o problema é ele não. O problema são vocês. Porque a Bíblia diz: ensinar o caminho do seu filho levantar, no futuro ele não se desviará dele. Muitas das vezes a gente transfere um problema do outro para o outro, porque a gente não tem coragem de assumir o próprio problema. A gente orou pela mulher aceitou Jesus, ele aceitou a segunda vez comigo, os filhos aceitaram, os dois já estão batizados. Eles são batizados. E o menino está muito lá. Porque eles começaram a inserir Jesus na vida dele. Começaram a inserir Jesus dentro de casa, começaram a fazer os cultos domésticos, começou o povo da igreja, ter lá na casa deles, falar de Jesus, falou do amor de Cristo para eles passaram a conhecer quem é Jesus. Não adianta você entrar para uma igreja se você não conhece Jesus, se você não tem um encontro com Deus. A salvação não é um ato, eu aceitei Jesus e me converti hoje, eu saí do mundo, mas a santificação é um processo, é necessário que você busque todo dia para que o mundo saia de dentro de você. Não adianta você aceitar Jesus dentro da igreja se o mundo está dentro do seu coração. Se você está ouvindo as músicas do mundo aí, músicas aí, e está querendo, mano, o mundo vai estar um pouquinho dentro de você. Se você não tem muita paciência para as obras de Deus, o mundo já está dentro de
você, comece a orar a Deus para que o mundo saia de dentro de você e você verdadeiramente vai aceitar Jesus. Eu vi um pregador falar que o crente ele não pode ser possuído. Eu não choquei na hora, pode ser possuído. Aí eu falei, em questão de entrevista, realmente, o crente verdadeiro, ele não pode ser possuído. Porque tem aquele Espírito Santo, e onde aquele Espírito Santo, o inimigo pode ajudar, ele pode ser tentado, possuído não. Então, se você chega em casa, falar com sua mulher, com seu esposo, com seu filho, você está possuído por ele. Então, você não é crente nele. Porque se o Espírito Santo está vindo na tua casa, o demônio não pode evitar. Pode. Você está sendo tentado. Não tem demônio nenhum dentro de casa. São tentações extra-casa que você está colocando dentro de casa. A sua casa é santificada por ele. A sua casa é santa e santificada ao Senhor Jesus. Então, os demônios não é maluco de entrar. Fizesse correr na água e o primeiro entrasse na. Aí a oportunidade dele ser visto por Jesus. E Jesus de longe já visto o homem. Ó, vou acabar com o seu primeiro agora. E chega perto do homem. Que queres, meu irmão? Pergunta sério. Queres? Você fala, eu quero chegar tocando, ele vai tocar aí para você curar? Eu quero ser curado. Mas o anjo não está aqui, a água não se moveu, e já entrou outro antes de mim. Imagina, a Bíblia não relata isso, mas imagina, você tem um pouquinho grosso, querido. Eu perguntei o que você precisa. Eu preciso ser curado, porque eu não preciso de anjo, não preciso de comida da água, eu não preciso te levar até a água. Por quê? Porque a estrela daquela época era o grande de Betesda, e quando Jesus chega, a estrela passa a ser Jesus. E a partir daquele momento, não se fala mais do reino de Betesda. Por quê? Porque não se esperava mais um anjo, não se esperava mais um mover, e não se esperava mais entrar na água, se esperava um encontro com Jesus. Jesus fala, eu quero ser curado. Então levanta, coloca a cama nas costas, sai. Colocar a cama nas costas representa você não esquecer de onde veio. Colocar a cama nas costas é você olhar para trás e lembrar que você um dia esteve paralítico. Colocar a cama nas costas é você lembrar exatamente quando você fez mal. Então, que você foi mal para Cristo e não vai voltar mais. Porque Pedro diz: aquele que se converte e se desvia é como se o porco dormisse na própria lavagem. Ou vai dormir e comer o próprio corpo. Até você aceitar Jesus, você é ignorante. Você aceitou, lembre da cama, para que você não tenha de novo oportunidade de ser visto. Agora que você já foi carregado, curado, perdoado, visto, chega a hora de você fazer o quê? Voltar. Até agora você não voltou para casa? Na hora que você voltou para casa. Havia um homem que tinha 2 filhos. 2 filhos mais lindos, abençoados. Até que o mais moço dele fala o seguinte: pai, eu quero tudo que me pertence. Eu quero viajar e eu quero gastar da forma que eu quiser. Meu pai quer tudo que pertence. E ele vai mudar. Usufrui, perde, é roubado, gasta e fica desesperado, fica numa situação desoladora. E ele começa a ter vergonha de voltar para a casa do pai. Ele fala assim: eu vou trabalhar, não preciso voltar para a casa do pai. Quantos crentes são assim? Tá tocando tem aquela mulher. Ele não volta, porque tem vergonha de voltar. Mas não voltar, não, voltar aqui, eu vou conseguir algo melhor. E ele começa a trabalhar. A flor das bolotas são galas mortas. Digo das bolotas, que são alimentos, porque certas coisas não poderiam comer, porque o judeu não come nada impura. Então ele foi para comer aquilo, e não podia comer, porque era impuro, que ele não podia comer. Ele começou a lembrar da casa do pai dele, e na casa do pai dele os empregados eram tratados como filhos, eram tratados melhor do que os outros que estavam
é que quando ele começa a voltar para casa, a Bíblia diz lá que o pai o avista de longe. Quando ele vê de longe, ele fala assim: é o meu filho. É o meu filho que está voltando para casa. É o meu filho. Ele não espera o filho chegar até a casa, não. Ele sai encarreirado, desesperado, vai lá e abraça o filho. Ele vai ao encontro do filho. Quando você decide voltar para a casa de Deus, sabe que Deus não vai esperar você chegar até voltar. Ele vai até você. Ele vai te carregar como fez com a ovelha. E vai ao encontro. E chega ele no filho e fala: pai, ele se arrepende diante da minha. Ele fala: pai, peguei contra ti e contra os céus. Pai, peguei contra os céus. Não mais mereço ser tratado de teu filho, porém me trata como um dos seus empregados. Ei, amado, meu amado, não importa o que você tenha feito no mundo, não importa o que você tenha feito ali fora, quando você decide voltar para a casa de Deus, Deus ele vai te abençoar, não por causa dos seus erros, e sim apesar dos seus erros. Deus vai fazer a diferença na sua vida, vai te buscar, vai colocar a melhor roupa sobre você, vai colocar novos calçados e vai matar os novilhos. Você vai te fazer uma grande festa, porque aquele jovem, você é jovem, que estava morto, hoje está vivo. Aleluia. E a alegria do céu quando alguém que está morto se arrepende e fica vivo. Vamos recapitular. Carregar, curar, perdoar. Isso. Voltou para casa agora. Agora você voltou para casa. As suas dificuldades estão se encerrando. Só está tendo uma oportunidade. Em todas essas dificuldades, todas elas, eles tinham colocado no final da vida. E em todas elas, Jesus colocou uma dívida e acrescentou mais dívida na vida. Tudo mais. Agora, aleluia, vou dar uma oportunidade que muitos não querem. Se agora voltou para casa, você vai ter a oportunidade de morrer por Cristo. Aleluia. Aí sim. Aí você é cristão. Quando você tem essa oportunidade de morrer por Cristo, e não tem a morte, não tem que morrer, não tem que entregar a tua vida por amor de Jesus. Aonde está isso? Muitos entram para a igreja e querem ser pastor todo dia. Abre mão de trabalhos maravilhosos, como o diaconato, por exemplo. Na Bíblia, um certo rapaz, que era de lá, ele distribuía alimentos, até que ele teve a infelicidade ou a felicidade, naquele momento de ter dificuldade, de encontrar o silêncio. Ele começa a falar de Jesus. Eles começam a mandar calasse. Quanto mais mandasse ele calasse, mais ele falava de Jesus. Até que surge um homem chamado Saulo de Tarso, então como Paulo, perseguidor dos cristãos, e permite que aquele homem é apedrejado por aquilo que ele estava falando, esse nome Estevão. Ele começa a ser apedrejado e Paulo permite isso. E quando ele está sendo apedrejado, ele tem a oportunidade, que eu tenho certeza que todo crente quer ter um dia, antes do arrebatamento, é de conseguir olhar para o céu, e o céu se abrir, e ver Deus e ver Jesus. A maior oportunidade que o cristão tem é morrer por Cristo, porque ele vai olhar para o céu, vai ver o céu se abrir e vai ver Jesus. Aleluia. Se você não tiver a oportunidade de morrer por Cristo, você ainda não vai ver, porque você vai estar aguardando do Senhor. E aquele homem viu o céu se abrir. Oh, Senhor, eles não sabem o que fazem. Morreu. Olha, ele teve a oportunidade de morrer por Cristo. Só que não morreu, colocou-se uma vírgula. Perdão, colocou-se um ponto na vida de Estevão. Porém, Jesus colocou uma vírgula na vida de todos os cristãos sobre a terra. Porque a partir daquela morte, Filipe foi fazer a viagem missionária. Um homem chamado Saulo foi para o encontro com Jesus. E esse homem tornou-se Paulo. Escreveu meia Bíblia, se arrependeu e ganhou tantos quantos outros homens para Jesus. Então, por uma das dificuldades, surgiu a oportunidade do maior evangelista depois de Cristo sobre a terra. Paulo.
oportunidade que eu vou falar para você nessa noite, e último, posso falar em oportunidade de sair da fornalha, oportunidade de leão ficar contigo um ano, N oportunidade. Eu vou finalizar nessa última, que é a oportunidade. Primeiro, foi qual oportunidade? Ser carregado. Segundo, curar. Terceiro, perdoar. Quarto, isso. Quinto, voltar para casa. Sexto, morrer. Agora, a oportunidade de ressuscitar. Já morreu? Mas Deus vai dar a tua vida. Eu falo assim, você não morreu não. Colocaram um ponto na sua vida do portão da vida. Ainda que o homem médico tenha colocado o ponto final. Havia um homem, um dos príncipes da época, e ele fala o seguinte: mestre, vai estar em casa. Tem uma filha que está muito doente. Ela está doente. Vão comigo. E os homens, mais uma vez, que estão do lado de Jesus, falam o que com ele? Ah, não pode mestre, está morto. Quantas das pessoas que nós falamos assim, vão buscar lá na marginalidade, vão buscar para Deus, se incomoda não tem jeito. Já morreu. Já morreu. Deixa ele falar. Não tem jeito. Jesus fala para ele, não, vamos para sua casa. E vai caminhando. Aí Jesus, no meio do caminho, encontra o caminhão de fluxo. Aquele homem que está angustiado. Por quê? Porque ele estava indo para casa, porque sabia que a filha dele estava enferma. Mas Jesus chegou a buscar coisa para fazer no caminho. Ele sabia o final da história. Ele não sabia, ele só imaginava o povo como você imagina. Mas ele não sabia que não era ponta, era vivo. E ele fica puxado. Aí chega o mensageiro do demônio. Sempre há na Bíblia um mensageiro. Quem lembra da história de Jó? Olha, Jó. Morreram todos. Só sobrou eu. Vou te contar as boas. Vou te contar as novas. Olha, Jó. Queimou-se todos os seus demônios. Mas sobrou eu para eu te contar. Olha só. Mas sobrou eu. Sempre sobra alguém para te dar notícia ruim. Notícia boa ninguém vai te dar. Notícia ruim sempre sobra alguém. Aí deu o mensageiro do demônio. Ah, sua filha acabou de morrer. Sua filha acabou de morrer. Jesus olha para aquele homem. Não está morto não. Ela está dormindo. E o povo que está do lado de Jesus, os crentes que estavam do lado de Jesus, valeu. Os cristãos que estavam ao lado de Jesus riram dele, falaram: Deus vai rir de Jesus. Não, está dormindo, está morto. Tem sim. Ele vai caminhando, tranquilo. Chega na casa, manda fechar a porta e entrasse alguns, certo que eles queriam. Quando ele chega, tem a menina dormindo. Aí eu não pode ver, está morta. Falei que está morta, ela está dormindo. Jesus profeta. Garozinho, a ti tem tido, menino. Levanta-te. E aquela menina levanta. Jesus diz: olhei para ela. Para ele, pai, agora dê de comer. Agora alimente. Você que ressuscitou de onde você está. Você que foi carregado. Você que foi visto. Você que foi salvo, curado. E que ressuscitou para Cristo. Saiba que alguém tem que te dar de comer. E você só vai conseguir alimento saudável. Aqui dentro. Lá no mundo, nada que vai te dar alimento. Vai te dar um alimento todo. Pare de construir cercas na sua vida. Construa pontes. Construa pontes. Eu sempre conto essa história que eu vou contar agora. Alguns talvez não conheçam. Para crentes. Vou contar para crentes. Havia dois homens que eram irmãos. E esses dois homens irmãos, muito amigos, tudo que faziam juntos. Até que um certo dia, eles brigaram tanto, se ofenderam tanto, que o mais moço ofendeu, xingou, falou coisas do arco da velha, como se diz no popular. E foi para casa. Porém, a casa dos dois era dividida igual assim. A casa de um garoto por um riacho. E os dois, o irmão mais velho, se tomou ódio daquele irmão mais novo. E não mais queria falar com ele. Até que chegou o homem da casa daquele irmão mais velho e disse o que para ele? Você tem trabalho para mim? Você tem trabalho para mim? Ele tem trabalho para você, sim. Está vendo aquelas madeiras lá, mamãe? Estou vendo? Você é carpinteiro? Sim, sou carpinteiro. Então, olha lá, está vendo aquele riacho? Do outro lado, manda um homem. Um homem que eu não quero nunca mais nem conversar comigo. Um homem que eu não quero nem falar com ele, nem mais quero ver. Você vai pegar essa madeira e vai construir
resolver. Quando eu vou na cidade, porque ele me ofendeu profundamente. Contou a história para Deus. E o homem foi para a cidade, fez como? O quanto inteiro que ele estava, trabalhou o dia inteiro. Trabalhou. E quando